só, um estudo realizado pelo consórcio Cerrado das Águas, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, avaliou a saúde do solo e relacionou os resultados com a atividade agropecuária sustentável. Vamos saber mais detalhes desse estudo na minha conversa de agora ao vivo com a secretária executiva do consórcio Cerrado das Águas, a Fabiane Ceballo. Ela está conectada já comigo aqui, né, Fabiane? Primeiramente, seja muito bem-vinda. Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Fabiane, eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho sobre os objetivos do estudo, só para quem está em casa entender exatamente aí o que se pretendia com ele. É um estudo que, como eu disse, foi conduzido pelo consórcio em parceria também com a UFO, né? Sim, foi isso mesmo. Foi um estudo para a gente. O objetivo era avaliar esses atributos, né, de indicação de qualidade do solo. E esse trabalho ele foi feito em parceria com a UFO, com a Universidade Federal de Uberlândia, né, do campus de Monte Carmelo. E nós buscamos, através desse estudo, desenvolver uma forma de olhar para essa qualidade do solo, porque o consórcio trabalha com estratégias para a agricultura, né? Implementação de estratégias que melhorem a qualidade do solo, né? Então, a gente precisava entender o quanto esse solo estava melhorando, e esse estudo veio exatamente para ter esse olhar sobre essa qualidade do solo. Bom, e eu imagino que a universidade tenha entrado mais com a parte técnica do estudo, mas sem entrar nessas questões técnicas, só para a gente entender como ele foi realizado em qual estado aqui do país, em qual região, se foi em Minas Gerais mesmo, em mais de uma propriedade rural, como que aconteceu mais ou menos esse estudo? Então, o Consórcio Cerrado das Águas, ele tem um programa, né, que se chama Programa de Investimento no Produtor Consciente. E a nossa sede fica em Patrocínio, né, Minas Gerais. E esse programa, ele trabalha com os produtores, né, a gente busca a adesão dos produtores a esse programa e desenvolvemos, junto com os produtores, uma análise da paisagem de bacias hidrográficas. Então, hoje o consórcio tem uma atuação em Patrocínio, Serra do Salitre e Coromandel, né, que são 3 municípios adjacentes, já indo por um processo de expansão para Araguari. E esse trabalho ele aconteceu junto com os produtores que aderem ao nosso programa. Então, mais de 400 amostras, né, de solo foram realizadas, né, foram feitas e analisadas pelo laboratório da UFO, né, do departamento do RENAGRE, né, que é um laboratório, né, que analisa recursos naturais e agrícolas, e eles focaram exatamente nessas amostras de solo. E é importante, né, essa diversidade aí de amostras, amostras que foram retiradas de diversas propriedades, com diferentes sistemas de cultivo, sistemas de produção. Então, de fato, é importante, né, para o resultado. E por falar em resultado, queria saber o que você pode destacar para a gente em relação aos resultados obtidos aí, mais relevantes e que foram apresentados pelo estudo em relação a essa questão da qualidade do solo. Sim, então, nós tivemos excelentes resultados, né? O principal deles é a gente ter uma base de indicador. Então, hoje, essas propriedades que foram avaliadas foram 20 propriedades, né? Que elas foram avaliadas em relação à sua qualidade do solo a partir do momento que elas implementaram uma ou mais estratégicas benéficas ao solo. Essas propriedades, elas a partir desse momento, então, a gente começa a criar uma base de análise e consegue verificar a evolução dos produtores. O estudo ele foi composto por uma série de análises que não são comuns, né, nas avaliações agrícolas, mas nós avaliamos o carbono lábil, o carbono total, né, o pH do solo, atividade microbiana, enfim, foram vários aí, fatores que foram analisados, mas o ponto essencial, né, o resultado fundamental desse estudo foi o índice de manejo de carbono, aonde foi feita uma análise para verificar qual era o índice de carbono da vegetação nativa, né, que a gente considerou, a gente não, né, os pesquisadores consideraram esse índice como 100, né, e ele foi a base de comparação. Então, a gente buscou entender a lavoura dos produtores, ela está, em termos de incorporação de carbono, acima ou abaixo da vegetação nativa, né?
vale a pena ter essa vegetação, vale a pena ter essa lavoura aqui em relação à vegetação nativa, quando a gente olha só para carbono, está compensando? E nós verificamos o índice de manejo de carbono da ordem de 125%. Né? Isso nos mostra que as propriedades que estão aplicando essas estratégias, que iniciaram esse processo, elas estão incorporando mais carbono do que a própria vegetação nativa. E isso nos traz uma reflexão, né, e um ponto de consideração muito importante, porque essas lavouras estão desenvolvendo um serviço ecossistêmico muito importante quando a gente olha para a questão do carbono. E num efeito prático, a partir desses indicadores, dessa base, num efeito prático, isso pode auxiliar aí os produtores, por exemplo, no manejo agrícola e na adoção de práticas mais sustentáveis aí na atividade? Sim, nós temos dentro dos critérios avaliados, né, a avaliação de um fungo micorrízico, que ele é benéfico, né, e ele faz um sistema ali de simbiose com café e proporciona diversos serviços ecossistêmicos, né, maior tolerância à seca, melhor atividade microbiana do solo, então a troca de nutrientes ela melhora, né? E isso foi medido e ajuda e orienta os produtores na tomada de decisão. E, apesar desse estudo poder se desmembrar em vários outros benefícios, como, por exemplo, melhorar as tecnologias agrícolas, né, fornecer apoio a estudantes de agronomia para a bolsa, enfim, são vários os benefícios, mas esse era o nosso principal foco, né, trazer uma ferramenta para que os produtores pudessem avaliar a qualidade da sua produção em termos de solo, né? E atingir lá no final o nosso foco, que é a melhoria da quantidade e qualidade da água. Porque se a gente tem lavouras com solo de boa qualidade, esse solo, com certeza, ele vai ter maior capacidade de infiltração e retenção de água, ele vai ajudar as lavouras a enfrentarem os períodos de seca com maior qualidade, né? E vai também proporcionar o abastecimento das bacias hidrográficas, ou seja, ali no solo, né, é uma fonte de soluções para esses problemas que a gente tem tido. E principalmente para o produtor, que ele vai ter o direcionamento, ele vai poder tomar a decisão se implementa ou não determinada estratégia em sua lavoura. Muito bem, Fabiane. Trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, trabalhos de pesquisa nunca tem um ponto final, né? Sempre uma vírgula, sempre tem uma atualização, mas pensando nesse trabalho que foi realizado agora, em que pé ele está? O que vocês pretendem a partir de agora? Os resultados vocês pretendem, de repente, publicar? Já está publicado? Você acredita que o resultado pode influenciar, de repente, políticas públicas, estratégias agrícolas aí voltadas para a sustentabilidade? O que se pretende com esse resultado agora? Então, nós já tivemos, né, um resultado disso, que foi uma publicação do professor Edmar com seus alunos. E nessa publicação, eles trabalharam exatamente com essas análises, com essas amostras, né? Mas eles tentaram, a partir disso, olhar para um algoritmo, para dois algoritmos, na realidade, e ver qual tinha maior capacidade de leitura em relação a essas amostras, para ver qual estava mais próximo da realidade, né? Então, eles identificaram um algoritmo, que eu não vou saber te dizer o nome, porque é uma parte muito técnica, mas eles identificaram que um algoritmo conseguiu fazer a leitura do solo com uma proximidade muito grande das análises, e isso abre muitos caminhos, né? Isso abre muitas possibilidades de trazer mais tecnologias que possam auxiliar de uma forma mais ágil esses produtores, né? Que possa trazer mais assertividade nessas análises para esses produtores. Então, a nossa parceria com o professor Edmar, com a UFO, ela já foi renovada, né? A gente já sinalizou o positivo, então as análises continuarão no próximo ano. E nós pretendemos colocar nesse rol de análises mais amostras, né? Porque quanto mais amostras, quanto mais diversidade no processo de amostra, né, a gente tiver, mais esse algoritmo se torna capaz de fazer leituras próximas dessa realidade e
Isso depois pode ser incorporado, né? Análises de satélite, a tecnologias por aplicativo, enfim, há diversos tipos de plataforma que vão auxiliar os produtores nessa leitura e nesse processo de entender mesmo, né, como a sua lavoura está respondendo ao trato cultural, às estratégias. Muito bem, Fabiane. Eu quero parabenizá-la, né? Parabenizar aí, ao pessoal em relação ao pessoal do consórcio, no caso, a essa iniciativa. Também parabenizar o professor Edmar, né? Pelo trabalho realizado aí. É sempre muito importante a gente trazer para a nossa audiência os resultados desses estudos, da ciência aplicada na lavoura, na rotina do produtor rural, para que haja essa associação de fato em relação à importância da ciência no cotidiano do agricultor e no que está por vir, né? A gente está sempre tentando trilhar aí no caminho da agricultura sustentável, então é importante a gente trazer de fato esses fatores aqui, essas novidades, esses estudos. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo restinho de semana. O canal está sempre aberto. Quando tiver aí um avanço em relação a esse estudo, ou então novos estudos, novos assuntos, avisa pra gente que o canal está sempre aberto para o diálogo, viu? Mais uma vez, obrigado e um ótimo restinho de semana.